O segundo método de abordagem é o método dedutivo. E o método dedutivo é, de certa forma, contrário ao método indutivo. Então, se no método indutivo eu saio do específico e caminho para o geral, no método dedutivo eu faço o contrário. Eu tenho informações sobre a generalidade e, a partir dessa generalidade, eu vou analisar um ponto específico, um caso específico. Voltando ao exemplo lá da entrevista. No método indutivo, então, eu entrevistaria 1000 pessoas e, a partir do resultado desses 1000, eu generalizaria e diria que os 10.000 pensam da mesma forma. Se eu usasse o método dedutivo, e aqui, lógico, né, eu vou exagerar um pouco o exemplo, mas eu vou exagerar para deixar claro para vocês. Imaginem que eu entrevistasse aí 9.999 alunos. Um aluno eu não consegui entrevistar, porque o aluno não foi no dia, enfim, não importa aqui o motivo, mas eu não consegui entrevistar esse aluno. Então, nesse caso, eu teria aí uma informação sobre a generalidade, porque pela estatística, né, é plenamente plausível eu compreender que se eu entrevistei 9.999 de 10.000, eu tenho uma segurança muito grande nos meus resultados, e aí eu poderia, claramente, então, dizer que todos os alunos pensam daquele jeito, mesmo sem eu ter entrevistado todos. E aí, o que significa dizer isso? Eu estaria utilizando, então, o método dedutivo, porque se eu tenho uma generalidade, né, se eu tenho informações sobre a generalidade, e depois eu vejo um caso específico que, com base em outras características, eu percebo que esse caso específico ele é igual àqueles da generalidade, e que, nesse exemplo aqui hipotético meu, que características seriam essas? Por exemplo, o fato dele ser aluno. Então, ele é, entre aspas aqui, um aluno igual a todos os outros alunos. Portanto, se a maioria, ou a grande maioria, né, a maioria absoluta nesse meu exemplo hipotético aqui, dos alunos disseram que sim, aquele aluno também vai dizer que sim. Então aí eu saio do caso geral ou da situação geral e eu venho e analiso situações específicas. Como exemplos aqui, começando também com um bem simples, vejam aí, todo mamífero tem um coração. Então eu estou partindo do geral, quer dizer, eu estou analisando os mamíferos de maneira geral e eu tenho essa afirmação. Mamíferos têm coração. Depois eu vou para o específico. Todos os cachorros são mamíferos. Portanto, todos os cachorros têm um coração. Quer dizer, eu saio do aspecto geral, que são mamíferos, analiso casos específicos que se enquadram ou que se encaixam naquele quadro geral, e aí eu tenho o resultado da minha pesquisa, então. Aqui, um segundo exemplo, né? A Lei Maria da Penha se aplica a todo o Brasil, logo, no Distrito Federal ela também se aplica. Vejam, então, que aqui já dá para vocês terem mais ou menos claro quando que vocês vão utilizar esses métodos. Quer dizer, o método indutivo vai ser utilizado quando vocês têm a possibilidade de analisar alguns fatos, mas não a generalidade dos fatos. Por sua vez, o método dedutivo é o contrário. É quando vocês já têm informações gerais sobre um tema, mas eventualmente tem algo específico dentro daquele tema que vocês querem analisar, então aí vocês podem utilizar o método dedutivo, no caso, como método de abordagem.